Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também os amigos que nos acompanham nessas transmissões pelo Instituto Vida para Todos. Hoje estamos no auditório da igreja em São Paulo, transmitindo a mensagem de número 20, dentro da conferência, ainda do escopo da Conferência Internacional, que foi realizado em fevereiro e março, cujo tema geral é Então Virá o Fim. E o título da mensagem 20 é As Bodas do Filho do Rei. A leitura da Bíblia, Mateus 22, versículos de 1 até 14. Queridos irmãos, estou muito alegre pela luz recebida do livro de Mateus. O livro de Mateus nos apresenta um rei que é o filho de Davi. Ele veio para assumir, para ser o rei do reino dos céus, para no fim tomar o reino que subsistirá para toda a eternidade. E ele foi apresentado já como nome Jesus, que em Mateus capítulo 1, versículo 21 já diz que ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele também ganhou o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E a partir daí, ele foi apresentado por seu precursor João Batista, que pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, depois de ter sido batizado, e ali o Espírito de Deus desceu sobre ele, desceu como pomba sobre ele e testemunhou com uma voz que saiu de um céu aberto, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí Jesus passou então, depois de ter sido tentado pelo diabo, ele passou a pregar o evangelho do reino, porque Deus o enviou para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que foi usurpado pelo inimigo de Deus, Satanás. O diabo, ele tomou essa terra para si, e ele é o príncipe desse mundo, e o mundo todo jaz no maligno. E agora Jesus, como rei do reino dos céus, ele veio pregar o evangelho do reino para conseguir os cidadãos do reino dos céus, resgatando-os, do império das trevas, da opressão e do jugo, da escravidão, do pecado e de Satanás. E por fim, nós vimos essa dinâmica, foi até o capítulo 15. No meio disso, ele também chamou os seus 12 discípulos e enviou os 12 como 12 apóstolos para fazer o mesmo que ele fazia, que é pregar o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade. E ele se compadecia das multidões, porque eram como ovelhas sem pastor. As pessoas estavam aflitas, exaustas, debaixo desse jugo satânico. Hoje não é diferente. Hoje nós vivemos ainda, o mundo vive debaixo desse jugo. Mas graças a Deus, o Senhor também nos envia para pregar o evangelho. Muito bem, aí quando chega no capítulo 16 do livro de Mateus, há uma mudança, porque havia necessidade de Cristo se apresentar. Aqui ele veio, o que ele veio fazer aqui na terra. Então Deus, o Pai, revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa ele era o ungido de Deus, o incumbido por Deus para
fazer uma missão especial. E qual era a sua missão e como era feita essa missão? Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era o ungido de Deus, irmãos, para gerar a igreja e para edificar a igreja. E o meio pelo qual ele fazia, sendo o Filho do Deus vivo, era por meio da vida divina. Ele não veio para fazer uma obra religiosa, ele não veio para fazer uma grande instituição, uma grande organização no meio dos homens, mas ele veio gerar por meio da vida de Deus, através da semente do reino, que em Mateus 13 foi mostrado, ele passou a semear. Portanto, queridos irmãos, a igreja não é uma entidade religiosa, uma organização humana, não. A igreja é uma questão de vida. Nosso Senhor Jesus, ele é o grão de trigo, está descrito em João 12, 24. Ele era o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Porque se ele não morresse, ficaria ele só. Mas ele morreu e produziu muitos grãos, né? E hoje nós somos esses muitos frutos do nosso Senhor Jesus em vida. Ele produziu em vida. De um lado, ele é o Cristo, o meio pelo qual ele vai cumprir a sua comissão dada por Deus, era por meio da vida de Deus. Mas qual era a sua tarefa? Era a igreja. Por isso ele disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, edificarei a minha igreja, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer o quê? Ele tem uma tarefa como Cristo, ele tem uma comissão, uma incumbência por Deus o Pai, para o quê? Para gerar a igreja e para edificar a igreja. E quando a igreja estiver edificada, essa igreja se torna o reino vencedor. Um reino que as portas do Hades nunca irão prevalecer contra ela. Portanto, irmãos, essa é a tarefa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, ele foi exaltado por Deus o Pai, está sentado à direita de Deus, e o Pai disse para ele em Salmo 110, versículo 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos pés os teus inimigos. Irmãos, nós estamos nesse processo. Hoje ele está à direita de Deus, mas ele rogou ao Pai, que enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para, juntamente com a igreja que ele gerou no dia do Pentecostes, para o processo, o trabalho de edificação da igreja e também para estabelecimento do reino dos céus aqui na terra. Por isso, a partir de Mateus 16, tudo começa a mudar. Ó Senhor Jesus! E Mateus 17 mostra que esse Jesus que veio aqui na terra como um cordeiro do mundo, porque João Batista, quando apresentou a Jesus para a multidão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele é também retratado no livro de Isaías como aquele cordeiro que vai para matadouro, né? Calado, né? Não reivindicando nada para si, e ele foi, né, obediente à vontade de Deus nas mãos dos seus tosqueadores. Por isso, irmãos, ele veio como um Cordeiro de Deus e morreu pelos nossos pecados. Mas a sua segunda vinda já não será mais essa vinda como um Cordeiro manso e humilde. A sua segunda vinda, ele virá em glória, ele virá em poder, ele virá como o Rei da Glória para assumir o governo aqui na terra. Por isso, irmãos, em capítulo 17, né, de Mateus, foi necessário Jesus levar os seus três principais apóstolos, que eram Pedro, Tiago e João, para um alto monte, e nesse monte Jesus se transfigurou. Ele, né, o seu rosto passou
a ser brilhante como o sol, né? As suas vestes ficaram brancas, e Pedro na sua segunda epístola, apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, ele mostra o cenário que ele viu. Ele falou assim, ele viu o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que da glória excelsa saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Portanto, irmãos, se nós queremos, para os principais líderes que está cooperando com o Espírito Santo a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, que é resgatar as pessoas que estão sendo castigadas, né, pelo império das trevas, estão aflitas, estão cansadas, estão esgotadas, estão doentes, estão enfermas. Irmãos, nós precisamos ir às ruas, pregar o evangelho do reino, e trazer essas pessoas para serem curadas na igreja. A igreja é aquela hospedaria que cura as pessoas, e não só isso, nós trazemos também essas pessoas resgatadas das ruas como materiais de edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. Então, graças a Deus, é isso que nós estamos fazendo hoje, e o Senhor precisa de trabalhadores. E assim vou pular para Mateus 20. Mateus 20 é outro ponto de extrema importância, outro ponto de inflexão, né? E logo na primeira parábola dos trabalhadores na vinha, ali mostra que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Aqui mostra, irmãos, pelo contexto, né, dessa parábola, se refere aos trabalhadores da era da igreja. Aqui já não engloba mais da era do Velho Testamento, aqui da era da igreja. Irmãos, ele compara a igreja que ele precisa edificar. Ele é o Cristo, foi ungido por Deus para edificar a igreja. Ele a compara como uma vinha. Da vinha, ninguém planta uma vinha meramente para estética, para paisagismo, né? Todos que plantam a vinha esperam a produção dessa vinha, espera, né, ter frutos dessa vinha, produzir uvas e produzir vinho, né, dessa vinha. Então nosso Senhor Jesus é a mesma coisa. Ele não está aqui meramente brincando de uma igreja religiosa. Ele espera obter da sua igreja frutos, espera obter da sua igreja, né, frutos dessa vinha, que é a edificação da igreja, né, e através das pessoas que nós ganhamos nas ruas, trazemos a edificação, e a igreja edificada será o fruto que nós vamos apresentar finalmente para ele. Ele saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores, e a jornada de trabalho, registrado em capítulo 20 de Mateus, de 12 horas. 12 horas. Começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, que é o alvorecer do dia e o crepúsculo, né, da tarde. Então nós temos das 6 às 6, 12 horas, e essas 12 horas foram divididas nessa parábola por 4 períodos de 3 horas. Então, na hora zero, que é das 6 horas da manhã, hora zero, ele convida os primeiros trabalhadores para trabalhar. Aí na hora terceira, que seria às 9 horas da manhã, ele convoca o segundo grupo de trabalhadores. E na hora sexta, que é meio-dia, ele convoca o terceiro grupo de trabalhadores. E na hora nona, que seria às 3
da tarde, ele convida o quarto grupo de trabalhadores e tudo encerraria-se na hora 12ª, isto é, às 6 horas da tarde. Então são 4 períodos de 3 em 3 horas. Ele chama trabalhadores, e esses trabalhadores, irmãos, do primeiro período foram aqueles primeiros apóstolos, primeiro grupo de servos de Deus que passaram a trabalhar na igreja para a edificação da igreja. E quando chega no último grupo, às 3 horas da tarde, que é a hora 9ª, ele chama, teria sido o último grupo de trabalhadores para encerrar a jornada às 6 horas da tarde. Todavia, ele fez uma coisa inusitada aqui. Deus fez uma coisa inusitada, né? Na última hora, às 5 horas da tarde, a jornada terminaria às 6. Às 5 horas da tarde, o dono da vinha chamou mais um grupo. E esse grupo é o grupo, né, da 11ª hora. É o grupo da última hora. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, né, esses trabalhadores convencionais de 3 em 3 horas não dariam conta de encerrar esta era, de concluir tudo o que precisa fazer na era da igreja. Deus precisaria usar um grupo especial de pessoas que saísse do tradicional, saísse do convencional, e Deus precisa deles para encerrar esta era. É com alegria que eu digo para vocês que nós estamos na última hora. A vinda do Senhor está muito próxima. Desde 2018, o Senhor nos acelerou um processo de uma das nossas ferramentas que o Senhor tem dado através do ministério do irmão Dong nos seus 40 anos que ele nos serviu, a colportagem. A colportagem, o irmão Dong enxergou claramente de que sem trabalhadores na rua, sem colportores na rua, nós não temos como fazer conhecido o evangelho do reino até a parte mais remota da terra, a toda a terra habitada. Irmãos, o irmão Dong já tinha enxergado isso. Aí, a região de Belo Horizonte, irmão, né, Reinaldo Rodrigues, o irmão já falecido, dormiu no Senhor, ele começou a praticar a colportagem em primeiro lugar. E depois, no ano de 1990, o irmão Ami, que morava em Colina, interior de São Paulo, teve um chamamento de Deus e resolveu que ele também queria seguir, tornar possível, né, esse encargo que o Espírito deu para o irmão Dong para praticar a colportagem lá na região de Foz do Iguaçu. E foi um trabalho árduo, difícil, muito suor, né? E realmente muito trabalho, né? O avanço era muito difícil. Até que, irmãos, o Senhor nos mostra que chegou a última hora. Em 2018, o Senhor usou um grupo, né, dos cuidadores de irmão Dong, que cuidou até 2017, e que havia necessidade de irmão Dong fazer uma cirurgia e tinha uma certa necessidade financeira. Esse grupo de jovens resolveu também colaborar financeiramente. Eles queriam ofertar 5 mil reais, mas eles não tinham nada, eram pobres, né? Eram todos os jovens sem dinheiro, mas eles resolveram também, já que o irmão Dong o chamou de PAC, posto avançado de colportores, eles nem colportores eram, e eles, pela fé na palavra do profeta,
pela fé no que o Senhor falou com eles, e eles foram, falou com André. André falou: olha, o único que poderia ajudar vocês de oferecer, dar condições para vocês fazerem comportagem é o AMI. Eles foram até Foz do Iguaçu, foram conversar com a AMI. Então, né, bom coração que ele tinha, confiou nas mãos deles, né, uma quantia em livros. E eles, para surpresa de todos, irmãos, em pouco tempo, o Senhor abençoou tanto eles conseguiram fazer comportagem, escoar, espalhar, semear esses livros, e eles conseguiram ofertar R$5.000 para essa cirurgia do irmão Donk. Do nada, né? Irmão, estava surgindo, né? Vou chamar assim, o Senhor estava turbinando, estou usando a palavra do AMI, o Senhor estava turbinando essa ferramenta, chamada comportagem. E em 2018, esse grupo já, o irmão Doug dormiu no Senhor em setembro de 2017, em 2018 eles praticaram a comportagem dinâmica, irmãos, a mão do Senhor estava sobre eles. E assim, em 2019, nós replicamos esse modelo para muitas regiões, e nós passamos a consolidar 25 grupos, né? Em média 5 pessoas, 25 grupos de 5 pessoas, comportagem dinâmica. Irmãos, a partir daí, a velocidade simplesmente disparou. Enquanto uma ferramenta da comportagem convencional era muito difícil, né, para se praticar, mas, irmãos, a partir de 2019, nós já distribuímos mais de 6,5 milhões de livros. Simplesmente, irmãos, o Senhor colocou em muitas vezes mais. Isso quer dizer o quê? Muitas e muitas pessoas nas ruas receberam oração desses comportores, muitas pessoas se converteram ao Senhor, e muitas pessoas receberam a palavra em forma de livros, né, o Evangelho do Reino, e muitas sementes estão aí ainda para eclodir, e muitas pessoas dessas já vieram para a igreja. Irmãos, isso significa o que, irmãos? Da maneira convencional, dessas últimas 3 horas, o Senhor teria que esperar mais 200 ou 300 anos para voltar. Mas o Senhor não tem mais esse tempo para esperar. Ele precisa terminar essa era. Então, Ele mesmo, irmãos, Ele mesmo, para privilégio nosso de poder participar dessa hora, Ele mesmo turbinou isso. E fez com que, irmãos, hoje a comportagem dinâmica entre nós fosse uma realidade. E a comportagem dinâmica, irmãos, disparou um processo de também turbinar outras ferramentas. Irmãos, o Senhor também, a partir de 2019, né, no final de 2019, nós perguntávamos ao Senhor: Senhor, que fazer com o Expolivro? O Expolivro eram aqueles ônibus, 6 ônibus que nós adquirimos, depois vieram mais, que espalhamos pelo Brasil todo. Muitas cidades receberam visita do Expolivro, só que esses ônibus envelheceram, esse projeto ficou encalhado. Aí nós oramos ao Senhor, irmãos, por um milagre, o Senhor simplesmente nos deu 3 carretas. 3 carretas, e hoje transformamos em Expolivro, estão percorrendo o Brasil todo. Uma carreta no sul, uma carreta no sudeste, uma carreta no norte, nordeste e centro-oeste. Irmãos, não só isso, nós já temos um caminhão Expolivro, nós temos, irmãos, já vários Expolivros em vários formatos, percorrendo toda a América do Sul, e nós temos já a América do Norte também um Expolivro em motorhome, e na Europa estamos já adquirindo mais um. Nós cremos que logo também em Angola queremos ter um, tá? Irmãos, o Senhor simplesmente nos abençoou. Ele turbinou essas ferramentas. O Avança Jovem, né, também era um grupo de 6, 8 jovens no Maranhão, São Luís,
preocupados em como poder ganhar mais jovens para o Senhor. Irmãos, todas essas ferramentas foram turbinadas dentro de um só princípio. Qual é o princípio? Crer na palavra do profeta, com simplicidade e com obediência. E isso turbinou tudo. Irmãos, por isso todas as demais ferramentas, se não partir desse princípio, não vai ter a bênção do Senhor. Então precisamos aprender que a bênção do Senhor está aí, porque a palavra vem dele, a palavra não é de um homem, a palavra vem dele. Então não só isso, o Avança Jovem hoje, irmãos, o Senhor simplesmente despertou um grupo muito grande de jovens que no final dessa era deveria estar totalmente apáticos, deveriam estar totalmente longe do Senhor, com o coração endurecido para as coisas de Deus, não é verdade? Mas não, Deus então fez um milagre entre os jovens do nosso meio. Deus começou a despertar muitos jovens para se cumprir Salmo 110, versículo 3. Na chegada da aurora, Deus Pai, disse que o povo de Deus das igrejas atenderá a convocação para essa última hora. E de fato as igrejas despertaram-se. E não só isso, como gotas do orvalho, Salmo 110, 3, como gotas do orvalho, o Senhor fará o quê? Um exército, vão descer como gotas do orvalho, muitos jovens, adolescentes, até crianças, para formar um exército de jovens santos para essa última hora. Uma criança, recentemente nós recebemos um testemunho de uma criança de 10 anos. Algum tempo atrás, um comportor orou por ele, ele adquiriu livros. Pasmem, um menino de 10 anos passou a ler que nem um adulto a nossa literatura para adultos. Ele ficou tão impressionado que foi contactado pela segunda vez agora recentemente. Ele ficou tão impressionado e ele abraçou os livros, falou: esses livros eu quero. E nossas crianças, irmãos, de 4 anos, depois da conferência, já falei isso para vocês, depois da conferência, voltando com os pais da conferência da sua terra, no avião, essa criança de 4 anos foi orar pelos comissários de voo. Posso orar por você? Nossos filhos, nossos netos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, irmãos, estão aí orando nas ruas junto com seus pais, seus avós. Irmãos, quem faz esse milagre é só o Senhor. Mas por que Ele está fazendo esse milagre nos nossos dias? Porque é chegada a última hora. As nossas irmãs não ficaram paradas. Começaram com a rede de conectadas para cuidar das outras mulheres, as pessoas. Irmãos, tem milhares de pessoas sendo cuidadas. E os nossos homens também não ficaram para trás. Hoje nós temos homem de oração. Irmãos, tudo isso visa o quê? Visa trazer o Senhor de volta. Visa a edificação da igreja. Tornar a igreja um reino para lutar contra o império das trevas. É ou não é? Temos aí a comportagem por hora, por oportunidade. Nós temos o que? Os serviços da igreja sendo restaurados. Porque ao servir na igreja, nós temos a oportunidade de nos edificar juntos um ao outro, não é? Nós éramos de relacionamento difícil. Depois que o homem caiu, o pecado entrou no homem, irmãos, o homem ficou um bicho difícil de se relacionar, é ou não é? Por isso que nós temos tanto problema nos casamentos, temos tanto problema de relacionamento em
em todas as áreas. Mas, irmãos, graças a Deus pela vida de Deus em nós. Deus está nos edificando juntos, tirando-nos da nossa individualidade, para nós sermos edificados como o corpo de Cristo. Bom, eu extrapolei demais o meu tempo. Eu preciso entrar na mensagem de hoje, né? Senhor Jesus, eu disse para os irmãos líderes da região, né, de Sorocabana, da região metropolitana de São Paulo, né, e da Baixada Santista, antes nós subimos aqui, nós estamos em comunhão, oração. Eu disse para eles que quando o Senhor turbinou, porque chegada a última hora, turbinou a comportagem dinâmica, eu disse para o gerente da cooperativa, que é o Isaac, da nossa região, eu disse para o gerente da cooperativa, os comportores foram turbinados, o gerente agora precisa ser turbinado. Precisa mudar. Um gerente convencional não vai mais dar conta. E graças a Deus que ele foi turbinado, tá? Convencional. Não mais gerente Bob, né? Para quem participou da conferência sabe o que é Bob. E, irmãos, sabe o que significa isso? Eu falei para os irmãos líderes dessas igrejas, significa que todos os irmãos líderes das igrejas têm que ser turbinados. Nós todos temos que sair do convencional. Daquela maneira convencional de ser um presbítero da igreja, eu sou a autoridade máxima, todo mundo tem que obedecer a mim, tem que me ouvir, eu que dou as ordens e tal. Irmãos, isso não vai dar conta mais. Eu preciso ser aquele líder que lidera os irmãos a sair nas ruas, pregar o evangelho, posso orar por você, não é isso? Liderar a igreja obedecendo com simplicidade a palavra profética. Vamos mudar. Vamos sair do convencional, do tradicional. Nós precisamos pensar fora da caixa. Não fica como todo mundo, todos os religiosos pensam. Nós não somos esses religiosos dentro da caixa. Nós queremos pensar fora da caixa, do jeito como Deus pensa. Mas por outro lado é simples, irmãos, é simples. Você não precisa ser super-homem. Não precisa ter uma capacidade acima dos outros, não precisa. Irmãos, hoje nós temos a palavra profética. É só ser simples. É só ouvir a palavra profética, ruminar, né? Realmente entender, não é só ouvir uma vez e você passar a respirar o encargo que Deus respira. O que vai acontecer? Essa mesma palavra profética que você ouve, e recebida por você e praticada por você, ela vai fazer a obra de Deus. Não é a sua capacidade. Não é que nós, à última hora, viramos todos heróis, somos capazes, homens habilidosos. Não, não. Nós apenas nos tornamos canais. Canais para o Espírito poder atuar. Por isso, irmão, de um lado, nós temos uma grande tarefa, uma tarefa pesada. Mas, por outro lado, irmãos, nós descansamos. Porque quem faz é o Espírito. Quem faz é Deus, é o Senhor. Cabe a nós apenas obediência. Cabe a nós apenas dar condições para Ele atuar. E o Senhor tem atuado no nosso meio, não é isso? Amém. Bom, vamos lá. Eu preciso entrar na mensagem de hoje, senão não vou ter tempo de terminar. A mensagem de hoje, irmãos, é o capítulo 22 de Mateus. No final do capítulo 21, Jesus fala mais uma parábola dos lavradores maus. E esses trabalhadores, né, também a eles foi encarregado de uma vinha. Né, o dono da casa de casa encarregou-lhes de cuidar de uma vinha. Irmãos, de novo essa vinha. E essa parábola do final de 21 refere-se ao povo de Israel,
até nossos tempos, tá? E no tempo do povo de Israel, né, houve, infelizmente, foi passando o tempo, né, eles passaram a ser lavradores maus, passaram a espancar os profetas que Deus mandava, e alguns profetas até foram mortos. E no fim, Deus mandou seu próprio filho e também foi morto, né, pensando que, como herdeiros se matassem, eles tomariam posse da vinha. Então essa pedra, lembra que eu terminei assim na semana passada? Que essa pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra, irmãos, veio a ser a pedra principal da fundação da edificação da igreja. E essa mesma pedra, depois da igreja ser edificada, irmãos, no final da era da igreja, a igreja edificada se juntará a Cristo, e essa mesma pedra vai atingir os pés da grande estátua do sonho de Nabucodonosor, que representa todos os impérios, todos os governos humanos, hoje dominado por Satanás, começando por Nimrod. Foi o primeiro que estabeleceu o governo humano para dizer para Deus: Deus, nós não precisamos de ti, não precisamos do teu governo, o homem sabe cuidar de si mesmo. Esse é o princípio do governo humano. Mas essa pedra, que é Cristo e a igreja, irá atingir os pés dessa estátua, parte ferro, parte barro, em Daniel capítulo 2, e essa estátua será derrubada e será esmiuçada, e se tornará o quê? O vento levará como palha no estio, e não se verá mais nenhum vestígio. Ninguém mais vai ver nenhum vestígio do governo humano. Hoje nós temos aqui, né, uma potência, Estados Unidos, uma potência militar, Rússia é uma potência militar. Nós estamos vendo a guerra na Ucrânia, né, como é que cada um tem mísseis, né, com suas ogivas nucleares, de meter medo no homem. Podem destruir a terra, né, com a potência que tem. Mas, irmãos, um dia tudo isso virará pó e não sobrará mais nada. E o que vai sobrar, irmãos, é Cristo e a igreja, como essa pedra vai atingir os pés dessa estátua e vai se tornar uma grande montanha. E essa grande montanha é o reino que subsistirá para sempre, para toda a eternidade. Então, Jesus Cristo governará por 1000 anos e depois entregará esse reino para Deus o Pai, que governará para toda a eternidade. Irmãos, é isso que está aí. Então, no capítulo 22, Jesus então passa a falar de uma outra parábola, mas preste atenção, na parábola dos lavradores, ele só falou atentar noutra parábola, mas no capítulo 22, versículo 1, ele já fala de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Toda vez que se refere ao reino dos céus, irmão, já se refere na era da igreja. Já entrou na era da igreja. Então, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Irmãos, eu quero dizer para vocês, para Deus, eu não sei qual é a festa mais importante da sua vida, humanamente falando. Talvez seja, você sonha em casar sua filha, né? Uma festa, né, de grande esplendor. Não sei qual é o que está no seu coração, qual é a sua festa, a festa da sua vida, ou do seu próprio casamento, não sei. Mas, irmãos, Deus, no seu coração, a maior festa
desse universo é a festa do casamento de seu filho. Você sabia disso? Deus sonha por esse dia. Deus sonha pelas bodas do seu filho. Ele é o rei do universo, mas ele quer celebrar as bodas do seu filho. Aí, versículo 3: então enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Irmão, quem são esses servos que ele chamou os convidados para as bodas? Irmãos, foram para mim, tá? A meu ver, é aquela primeira fase em que o próprio Senhor Jesus veio aqui na terra, passou a pregar o evangelho do reino e enviou os seus discípulos como 12 apóstolos para pregar o evangelho do reino, e enviou os 70 para pregar o evangelho. Quer dizer, esse evangelho que se pregava era o convite para as bodas do Cordeiro. Vocês, comportores, quando vocês vão às ruas orar pelas pessoas, pregar o evangelho, vocês precisam agora ter uma outra visão. Vocês estarão indo nas ruas para convidar as pessoas à grande festa do coração de Deus, que é a festa das bodas do seu filho, tá? Então a pregação do evangelho nada mais é do que convidar as pessoas para as bodas do Filho de Deus, para o casamento do Cordeiro, de Cristo, né? Então eles não quiseram vir. Então houve, no tempo ainda de Jesus com seus discípulos, né, houve muita oposição, muita perseguição, não é isso? E em seguida que enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, né? Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram em se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Irmãos, o que significa isso? Aqui quando fala, anuncia para as pessoas que eu já deixei tudo pronto, esse banquete está pronto. Os bois e os cevados já foram abatidos, já foram mortos. Isso já é depois da morte de Cristo. Vocês estão entendendo? Logo após a morte de Cristo, Jesus então manda, depois do dia do Pentecostes, a geração da igreja. A igreja foi gerada. A partir daí, irmãos, a igreja sai para pregar o evangelho, porque tudo já está pronto. Cristo já morreu, né? A redenção já foi feita, já foi realizada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Banquete. Bom, antes de entrar no banquete, eu vou mostrar para vocês o seguinte. O reino dos céus delimita a era da igreja. O rei é Deus e o filho é Cristo. As bodas de seu filho indica que, essa expressão indica que o desejo de Deus sempre foi de obter uma esposa para o seu filho. Vocês entenderam? Deus sempre teve esse desejo de obter uma esposa para o seu filho. Por isso que as bodas do seu filho é o maior acontecimento desse universo, tá? E Gênesis 2:20, você já começa a perceber lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2:20. Na verdade, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na verdade, quando Deus olhou para Adão, que ele criou, né,
do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E Deus olhou para ele e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Ou na King James atualizado traduz: ou alguém que o ajude e a ele corresponda. Corresponda. Irmãos, quando Deus disse para o homem que não é bom ele estar só, ele estava vendo o seu filho. O seu filho precisa de uma auxiliadora. O seu filho precisa de alguém que o ajude, alguém que lhe corresponda, alguém que seja a correspondente dele, alguém que seja o complemento dele, tá? Então, Deus, então, no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesada sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O que quer dizer isso? Quando Deus fez Adão adormecer, um pesado sono, significa, irmãos, que o seu filho Jesus Cristo também teria de cair num pesado sono para gerar a sua esposa. Que pesado sono é este? É a morte de cruz. Seu filho Jesus Cristo, se quer ter uma esposa, ele precisava morrer. Por isso que em Efésios 5, Paulo disse, né, que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então ele precisava morrer. A sua morte na cruz não foi somente para nos perdoar os pecados, para Deus nos redimir dos nossos pecados, mas também, irmãos, para obter a esposa, tá? Então, versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, tá? Bom, irmão, mas antes de chegar a isso, eu vou ler aqui, o que eu escrevi aqui, ó. Deus fez cair pesado sono sobre Adão e tomou uma das suas costelas, né, e a construiu. O verbo transformar aqui não sei ler direito, né? Hebraico, baná, deve ser baná, né? É verbo construir. Então Deus tirou uma costela de Adão e Deus precisou construir ou edificar, né, numa mulher. Então a mulher não veio num passe de mágica, assim, ó, num estalo de dedo, plic, e se transformou numa mulher. Não, a mulher foi edificada, foi construída, houve um processo. Por que a Bíblia é tão minuciosa e usa esse verbo como o verbo construir aqui, hein? Por quê? Porque a igreja precisa ser construída, ela precisa ser edificada. Ó Senhor Jesus. Então, vou ler aqui, ó. E construiu-a numa mulher. Essa palavra mulher, né, em hebraico é Isha. Isha, irmãos, significa a fêmea do gênero humano. Fêmea, gênero humano. E lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, que é Isha, porquanto do varão foi tomada. Esse varão aqui é Ish, é gênero masculino. Portanto, irmãos, se alguém disser que o homem nasce sem gênero, não é nem masculino nem feminino, para depois escolher, é mentira total, tá? Aqui está Deus, né? Deus criou, Deus transformou, Deus edificou numa mulher a partir da costela de Adão. E essa mulher foi tirado do homem, do Ish, e se tornou Isha, tá? Então, irmãos, nós, né, aqui diz assim, vamos lá para Efésios 5, já que eu mencionei Efésios 5, versículo 25, que diz o quê?
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ele precisava se entregar, precisava morrer, né? Cair num pesado sono, para Deus poder retirar uma costela, como de Adão, para edificar a sua auxiliadora numa mulher, né? Numa igreja. Por isso, irmãos, Cristo se entregou por ela para que a santificasse. Irmãos, há um processo ainda. Por isso, irmãos, quando eu falo que quando nós saímos para pregar o evangelho, agora eu falo para todos, não somente os colportores. Todos nós podemos, no nosso dia a dia, na padaria para comprar pão, para abastecer o carro, nas lojas para comprar alguma coisa, nas ruas, no transporte público, nós podemos dizer para as pessoas: posso orar por você? Né? E ao pregar o evangelho, começando por uma oração, você vai atingir a necessidade daquela pessoa. Aquela pessoa que estiver pronta para receber a palavra, vai receber a palavra do Senhor vinda por você. E o que vai acontecer? Que na pregação do evangelho, na verdade, você estará convidando as pessoas para as bodas do rei, do filho do rei. Isto é, você está convidando a pessoa para o evento mais importante para Deus. Só que, irmãos, tem uma coisa: essa mulher, essa igreja, precisa passar por um longo processo de edificação. O que nós estamos fazendo hoje aqui? De um lado, ganhando mais material de construção, certo? Nas ruas, pregando o evangelho. Mas por outro lado, nós estamos aqui fazendo a edificação. Cristo não pode casar com uma esposa não pronta. Não pode casar uma criança não crescida, não madura. Não pode casar com uma mulher não adornada, não preparada. Não é isso? Então, aqui diz, para que a santificasse. Então a igreja precisa passar por um processo de santificação, porque nós ainda somos homens muito naturais, temos elementos naturais ainda em nós, a nossa mente ainda, né, cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então estamos, graças a Deus, na igreja estamos passando pela lavagem de água pela palavra, e a palavra está mudando a nossa natureza pecaminosa em natureza santa de Deus, né? Por isso ele diz assim: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, né? Por isso como é importante a palavra faz tudo, irmãos. A palavra faz o seu trabalho, e tudo isso, irmão, vai fazer com que a igreja seja pronta, preparada, santificada, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, né? Mas esse é um mistério. Versículo 31: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. O casamento, irmãos, na verdade mostra para Deus a importância do casamento do seu filho com a igreja. Vocês entenderam? Aí Paulo fala assim: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao seu marido, tá? Então, irmãos, nós estamos nesse processo de preparação, né, que Deus está fazendo, né, com a igreja. Gênesis 24, eu já li algumas vezes para vocês, eu faço questão de mencionar alguma coisa. Vocês sabem que Abraão, ele em figura, né, ele prefigura o Deus Pai, e Isaque prefigura o filho, e o Espírito é prefigurado pelo servo mais velho da casa. Então está aqui, ó, Gênesis 24, versículo 1 diz assim: era Abraão já idoso,
bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, né? Aí no versículo 3 diz assim: para que eu te faça jurar, né? Jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, né? Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. É a mesma coisa, né? O Adão, Deus fez passar todos os animais que ele criara diante de Adão, para ele dar nome. Ele deu um nome um por um dos animais, mas é interessante, no final ele fala, ele não achou dentre os animais ninguém que pudesse ser a sua auxiliadora, que lhe fosse idônea, que lhe encaixasse, né? Que pudesse corresponder a ele. Nada correspondia a ele. Irmãos, essas mulheres cananeias não podiam corresponder a Isaque. Vocês entenderam? Então, irmãos, graças a Deus, que Deus, né, fez o servo mais antigo da casa sair ali onde Abraão estava, ir até a sua terra natal, para buscar uma esposa, que é a Rebeca. E essa Rebeca, irmãos, é a igreja. Foi preparado para isso, tá? Então vamos lá para Apocalipse 19, que nós lemos hoje de manhã, né? Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Aqui, irmão, já é lá no final, né? Depois da vinda secreta do Senhor, arrebatado os vencedores, tá? E esses vencedores, irmãos, serão com Cristo, serão celebradas as bodas do Cordeiro. Ali diz, capítulo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, isso já quando a noiva já está pronta. Portanto, irmãos, hoje nós estamos passando por um processo de preparação dessa noiva. Nós estamos preparando essa esposa para casar-se com Cristo, edificando a igreja, buscando pessoas nas ruas, trazer para a igreja e servir ao Senhor junto conosco, pregar o evangelho junto conosco e sendo edificados junto conosco como o quê? Como uma igreja, como o corpo de Cristo, não é? Irmãos, graças ao Senhor, esse trabalho que o Senhor está fazendo entre nós, né? Então, quando chegar naquele dia, irmãos, não só aqui participarão, não todos da igreja. Essas bodas de Apocalipse 19 participarão somente os vencedores. Eu vou ler uma nota aqui, versão restauração. Nota aqui dizendo assim: a esposa a si mesma já se ataviou, refere-se à igreja. Efésios 5, 24, 25, 31, 32, que nós acabamos de ler. É a noiva de Cristo em João 3, 29, ali fala o que tem, João fala o que tem, a noiva é o noivo, né? E contudo, segundo os versículos 8 e 9 que nós lemos aqui, tá? Porque 9 fala assim, então, estou falando de Apocalipse 19, 9 diz assim: então me veio o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quer dizer, nem todos os cristãos participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Somente os vencedores. Por isso, irmãos, nós lutamos para sermos vencedores.
os trabalhadores de última hora são os vencedores. Porque os trabalhadores da última hora receberão recompensa, galardão. Irmãos, isso são para os vencedores. Então vou ler uma nota, né, terminar de ler essa nota. Então, segundo os versículos 8 e 9, a esposa, a noiva de Cristo, aqui referida, consiste somente dos crentes vencedores durante o milênio. Enquanto a noiva, a esposa, em Apocalipse 21:2, pode dar uma olhada lá, 21:2, aí já engloba todos, tá? 21:2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para sua esposa. Por que há duas menções de noiva adornada para seu esposo? Uma é antes do milênio, outra é depois do milênio. Vocês entenderam? Antes do milênio para os vencedores, e depois do milênio para todos. Você quer fazer parte de qual? Só que depois do milênio não terá mais festa do casamento. A festa do casamento já foi durante o milênio. Você quer participar das bodas do Cordeiro? Então você tem que ter uma veste nupcial, tá? Então, vou continuar lendo. Compõe-se, depois em Apocalipse 21:2, compõe-se de todos os salvos santos após o milênio pela eternidade. A prontidão da noiva depende da maturidade de vida dos vencedores. Além disso, os vencedores não são, isso aqui é importante, os vencedores não são indivíduos separados, mas uma noiva corporativa. É preciso haver edificação. Os vencedores não são apenas maduros em vida, mas também estão edificados juntos como uma noiva. Irmãos, é necessário a gente negar a si mesmo, cada um negar a si mesmo, edificar-nos com os outros, tá? Finalmente, a igreja edificada torna-se em cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como noiva adornada para o seu esposo, composta de todos os santos salvos na eternidade futura, tá? Então, irmãos, os primeiros servos voltando lá para Mateus, né, 22, né? É isso? Mateus 22. Vamos lá. Mateus 22. Os primeiros servos foram os primeiros apóstolos enviados para pregar o evangelho. Foram enviados posteriormente outros apóstolos, e os convidados não quiseram vir. Eu já falei sobre isso. Então a pregação do evangelho é, na verdade, um doce convite do Rei do Universo ao homem para participar do seu banquete de núpcias, tá? Banquete, agora eu vou explicar banquete. Banquete, né? Ariston ou Ariston, não sei. Irmãos, na verdade, esse banquete, quando é que você prepara um banquete para convidar os convidados para uma grande festa dos seus sonhos? Você prepara esse banquete, né, geralmente à noite, tá? E pode ser às vezes à tarde, né? Geralmente à noite. Mas esse banquete, irmãos, Ariston ou Ariston, não sei, é a primeira refeição do dia, a primeira refeição da manhã. Lembre-se que nós estamos na escuridão da noite. Nós estamos na noite. E agora nós somos os primeiros a serem avisados que a aurora está chegando. Ninguém está vendo, mas pela palavra profética, né, nós vimos que a aurora está chegando, não é? Então, irmãos, quando a aurora chegar, né, antes do público saber, irmãos, os primeiros vencedores serão arrebatados. E eu quero fazer parte desses primeiros vencedores. Aí depois, irmãos, a aurora vai ser cada vez mais evidente para todos, até que chegue o sol da justiça, a vinda pública de nosso Senhor Jesus. Aí então amanheceu, tá? Aí então haverá, na vinda do Senhor, haverá as bodas do Cordeiro, que é o banquete
que é a primeira refeição do dia. Primeira refeição do dia, tá? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, os convidados não deram atenção ao convite dos servos. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Quer dizer, todos os homens desse mundo estão ocupados com seus próprios compromissos, né? Não tem tempo para a coisa mais importante desse universo, né? O rei está convidando, mas ele não tem tempo. Aconteceu também nos dias de Ló o quê? Lucas 17, vocês se lembram daquilo que nós lemos? Lucas 17, faço questão de ler. Lucas 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam negócios, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Irmãos, as pessoas amam tanto essas coisas desse mundo que um dia vai ser tudo destruído. E não atendem ao convite do rei para as bodas do seu filho. Irmãos, quando pregamos o evangelho, temos que ter esse desespero, abrir os olhos das pessoas. Você tem que ver o que é mais importante. O que é mais importante é o convite do rei, né, para as bodas do seu filho. Então eles maltrataram os servos e os mataram, versículo 6. Além da perseguição, irmãos, por parte dos líderes judeus, a política romana também, em associação com a religião judaica, maltratou vários cristãos e matou a espada Tiago, irmão de João. Vocês se lembram? Em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, Tiago foi sacrificado, martirizado, e o próprio apóstolo Paulo e apóstolo Pedro foram ambos mortos a mando do imperador Nero. Foram mortos. Então, irmãos, no período inicial da igreja em Jerusalém, que se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, versículo 7. E quando Pedro foi conduzido, né, pelo Espírito à casa de Cornélio, em Cesareia, para abrir a porta do reino dos céus para os gentios, né? Vocês sabem, ele abriu a porta para os judeus que creram no Senhor no dia do Pentecostes, e também abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio, né? Em Atos capítulo 10, não é isso? E quando ele voltava para Jerusalém, né, os que eram da circuncisão, quer dizer, os que eram da igreja em Jerusalém, mas era do partido da circuncisão, já havia um partido, e o arguíram porque ele havia entrado em casa de incircuncisos e havia comido com eles. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 1 e 2. E quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, porque alguns que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não se circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Irmãos, isso é uma aberração. Então Cristo terá morrido em vão, né? E aí insurgiram alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso está em Atos 15, versículos 1 e 5. Paulo então escreve aos Gálatas: se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 21. E se eles deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Gálatas 5:2. Isso mostra a grande mistura da lei com a fé na igreja em Jerusalém. Bom, aí no versículo 7, irmãos, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Essa referência, né, é com relação às tropas do exército romano, que destruiu a cidade no ano 70, a cidade de Jerusalém. Então, versículo 8 diz assim: então disse
aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Irmãos, já que os convidados dignos não eram dignos, então vamos para as encruzilhadas, vamos para os becos, vamos para as cidades, vamos para as esquinas, vamos procurar as pessoas nas ruas. Ó Senhor Jesus, a pregação do Evangelho, irmãos, é um convite para as bodas, né? Vamos ver Atos 13, 46. Não para comprar roupa, né? Mas também pode comprar roupa, né? Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volveremos para os gentios. Quer dizer, eles pregaram para os judeus, que rejeitaram, tá? E também em Romanos 11, 11, Paulo também escreve, 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes, né? Então os judeus tropeçaram, né? Mas veio a salvação para os gentios. Mas, irmãos, pode ter certeza, Deus ama esse povo, o povo de Israel. Deus ainda vai salvar esse povo, né? Com seu grande poder. Os remanescentes, né, de Israel serão salvos. Eles vão reconhecer, né, a Jesus um dia. Senhor Jesus. Muito bem. Então o rei então ficou irado, né? Onde estou? Portanto, irmãos, uma nota de King James atualizado diz assim: e depois as esquinas o texto diz assim: e depois, não é encruzilhada, King James atualizado, e depois as esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Quer dizer, não precisa selecionar, não precisa dizer, ó, esse aqui está bem vestido, esse aqui é digno de ir para as bodas, aquele está mal vestido, né, não é digno. Irmão, não escolha as pessoas. Essa tem sido a atuação dos comportores, não é isso? E também de todos os irmãos hoje, todos estão participando da pregação do Evangelho. Então eles saindo, versículo 10, né? Voltando lá para Mateus 22, né? Eles saindo, vou ler, acho que na versão King James atualizada, né? Diz assim, onde estou? Saindo pelas estradas, os servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia! Esse é o nosso objetivo. Sabe, eu queria comentar um pouquinho sobre maus e bons. Irmãos, na igreja, no Novo Testamento, no tempo da graça, irmão, não vamos ter aquele conceito de alguns que se julgam bons, achando que, né, os fariseus principalmente, eles davam uma aparência de pessoas justas, querem aparecer como pessoas justas, e condenavam os que não eram justos, né? E condenavam Jesus que comia com os publicanos e os pecadores, né? E, irmãos, e no fim, vocês vão ver na próxima mensagem, Mateus 23, o Senhor mostrando a realidade desses fariseus. Eram hipócritas, né? Portanto, irmãos, na igreja não tenhamos um conceito de que só merece estar na vida da igreja, só merece estar nas bodas do Cordeiro pessoas boas. Esse conceito, irmãos, não está certo no nosso tempo. Irmãos, eu vejo quantos jovens no passado, puxa, esses jovens são problemáticos, né? Somente aqueles jovens, né,
do nosso padrão, né, estereotipo de um jovem bom, né? Vamos preservar esse jovem amanhã ser um bom ministro da palavra. E que esse jovem que se desviaram, esse jovem, né, tal, caíram, esse jovem não tem chance. Não, amanhã, irmãos, eu tenho visto muitos desses que você não dava nada, irmãos, depois o Senhor recuperou eles. O Senhor trouxe, depois de feito o SEAP, depois de, né, servido ao Senhor, irmãos, tem muitos hoje muito úteis na mão do Senhor. Por isso, irmãos, não vamos julgar com nossos olhos. Se você tem uma boa estirpe, se você tem, né, uma linhagem muito boa, né, sua família também, o seu casamento é tudo certinho, irmão, não julgue os outros. O Senhor sabe. O Senhor às vezes, né, surpreende você, né? Então não vamos medir com o nosso. Por isso que aqui ele mandou trazer maus e bons. Vocês se lembram em Mateus 11, quando João Batista mandou perguntar se tu és o Cristo ou devemos esperar outro? O Senhor falou, então, falou aos seus discípulos: o que vocês veem, conta para eles. O que vocês estão vendo? Que os cegos vêm, os coxos andam. Quer dizer, o Senhor veio aqui para salvar os cegos, para curar os cegos, para curar os coxos, né? Então, irmãos, e também em 9, 10 e 11, né, quando os fariseus acusaram Jesus de comer com os publicanos e pecadores, Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Quem que se considera justo, quem se considera muito bom, não precisa ser salvo por mim, né? Mas os doentes precisam de médico. Eu vim para salvar os doentes, os enfermos, né? Então, irmãos, não tenha o seu conceito de que é bom ou que é mal, tá? Deus mandou chamar bons e maus. Mas tem um problema. A sala do banquete estava repleta, mas havia um que não havia, né? Vamos lá, onde está esse versículo? Onde está? Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, esse aqui não é uma pessoa não salva, não foi lançado para o lago de fogo. Ele apenas passou por um período fora, né, da luz, né, da presença ali do reino milenar, tá? Mas depois ele vai participar, como dissemos, né, de Apocalipse 21, também da esposa do Cordeiro. Mas ele não se preparou, não estava pronta a sua veste. Então vou explicar, meu tempo já está acabando, mas eu vou explicar para vocês a questão das vestes. Salmo 45, vamos dar uma olhada nos Salmos 45? Salmos 45, versículo 13: toda a formosura e a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Essa filha do rei, no passado eu não entendia. A filha do rei, pensei, é a filha do rei, então é uma princesa. Não, não é. A filha do rei aqui é a mulher que o rei escolheu, né, para ser a sua esposa. Isso é a filha do rei, tá? Então, irmãos, nós todos estávamos o quê? No mundo. E um dia o rei nos escolheu. O rei nos escolheu e nos tirou da rua e nos colocou no seu palácio. O seu palácio hoje é a igreja. Deus trouxe você da rua para a igreja. E quando você veio para a casa de Deus, você estava no mundo. Você veio para a casa de Deus, você precisava trocar de veste.
a primeira veste precisa ser trocada. Que veste é essa? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz o que lá? 1 Coríntios 1:30. Que diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se vos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo se tornou a nossa justiça, a nossa veste de justiça. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mandou matar um animal e lhes vestiu com uma vestimenta de pele. Irmãos, entenderam? Então, nós em nós mesmos não temos a justiça para comparecer diante de Deus. Mas Deus imolou Cristo e usou da sua pele imolada, animal imolado, e nos vestiu de justiça. Então, nós todos estamos aqui na presença de Deus, nessa reunião, irmão, vestido da justiça que Cristo nos deu. Senão, nenhum de nós seria digno de estar na presença do Rei, não é? Graças a Deus que nós temos essa primeira veste recamada de ouro. Recamado de ouro significa de natureza divina. Hoje somos filhos de Deus, temos a natureza divina, mas não temos a nossa própria justiça. Então nós passamos a viver no palácio. Aí tem um processo de, tem um processo de embelezamento, tá? E nós precisamos passar por um processo de preparação. Então, uma mulher escolhida pelo rei está na rua, é trazido para o palácio, não se casa com o rei imediatamente. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de fazer exame físico, exame não sei o que, exame daqui, né? Exame de raio-x, tomografia, né? E exame de sangue para ver se essa mulher realmente é sã. Essa mulher é saudável, se essa mulher está pronta para... Não, então passava por um período de embelezamento. Vocês se lembram da história da rainha Esther? Vocês se lembram? Foi trazida para o palácio, passou por um processo de embelezamento. E nós estamos passando por esse processo de embelezamento. Estamos passando por esse processo de santificação. Deus, através da lavagem de água pela palavra profética, Deus está nos limpando das nossas impurezas. Não podemos casar com Cristo com impurezas. Tem que tirar de nós toda a mácula, toda a ruga, toda coisa defeituosa, impurezas. Irmãos, graças a Deus nós estamos passando por esse processo na igreja. Aí então, Salmo 45, versículo 14 diz assim: em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Agora chegou a hora de conduzir essa mulher preparada, a esposa já ataviada, né? A igreja gloriosa está pronta para ser apresentada ao seu esposo, tá? Agora essa mulher agora tem uma roupagem bordada. Por que bordada agora? Porque agora, conforme a palavra vem santificando você, exige-se também que você viva aquilo que você ouve da palavra. A palavra que você recebe na igreja, ela não pode ser meramente uma teoria. Você precisa viver a realidade. Nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós devemos pregar e viver a mesma coisa. Então, essa justiça objetiva que é Cristo, que morreu por nós para nos qualificar a estarmos na igreja, no palácio, agora Ele está nos, o quê? Constituindo para que nós possamos viver uma vida de justiça por nós. Não é? Por meio de Cristo em nós e através de nós. Por isso que em Apocalipse 19, aquela veste, né, da noiva é de linho finíssimo. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quer dizer, são justiças praticadas pelos santos.
A primeira veste você não precisou fazer nada. Cristo se tornou a justiça para você comparecer na presença de Deus. Mas a segunda veste, você que tem que tecer, você tem que bordar para você ter essa veste nupcial. Se naquele dia das bodas do Cordeiro você comparecer sem a veste nupcial, você será retirado do banquete. Por isso, irmãos, vamos nos preparar hoje. Vamos preparar hoje, né? É a justiça subjetiva e Filipenses 3:9 fala, né, sobre essa justiça subjetiva que é Cristo. São os atos de justiça praticados por nós, fio a fio, para sermos conduzidos à presença do Rei nas bodas do Cordeiro. Ser lançado fora nas servas exteriores não é perder a salvação, mas é ser desqualificado para participar do desfrute do reino durante o milênio. Eu não consegui terminar esse capítulo 22 todo, mas, irmãos, eu acho que é suficiente, né? Eu acho que eu consegui passar esse encargo. Daqui para frente, irmão, nós temos que mudar um pouco também o nosso conceito, que o evento mais importante para Deus, o Rei do Universo, são as bodas do seu filho. A festa do casamento do seu filho. Por isso a nossa pregação do Evangelho, irmãos, visa chamar as pessoas para as bodas. Mas que significa preparar as pessoas para as bodas? Não apenas tirar das ruas, trazer para a vida da igreja. Precisa, junto conosco na vida da igreja, sermos edificados, recebemos a palavra para nos limpar, para nos purificar de toda impureza e nos preparar no processo de embelezamento para que essa noiva seja pronta, a igreja edificada, para que o Senhor possa voltar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.